fim do exame de ordem, participe do nosso movimento. Entre agora mesmo no nosso grupo do WhatsApp, participe também do nosso grupo no Telegram, siga nosso Instagram, links na descrição desse vídeo. Veja a descrição desse vídeo. Links também no site oficial do movimento, www.fim2amdordem.com. Ainda hoje nosso site será atualizado. Hoje, até a noite estará atualizado www.fim2amdordem.com. Fique atento às novidades www.fim2amdordem.com. Agora vamos ao que interessa. Mas antes, deixe seu like e, claro, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é André Souza, eu sou bacharéis de Direito de todo o Brasil. E eu venho nesse momento à presença de vocês solicitar a toda a sociedade que apoie o movimento dos bacharéis em Direito no Brasil. O Movimento Nacional dos Bacharéis de Direito no Brasil começou no período de 2004 com algumas manifestações contra o exame de ordem, o exame da OAB. Obviamente, nós sabemos que a OAB é uma entidade de classe necessária para toda a sociedade brasileira, que muito fez durante o período de adequação da democracia no Brasil, através também do ilustre Rui Barbosa, que veio trazendo os cursos jurídicos para o Brasil e a formação acadêmica de boa qualidade para todos os interessados daquele período, naquele tempo. E infelizmente, atualmente, nós temos um grande empecilho para aqueles que acabam seguindo a carreira jurídica no Brasil. O empecilho de ter que passar sob o crivo, um crivo desnecessário, que infelizmente está sendo uma reserva de mercado, vem trazendo a todos os bacharéis de direito no Brasil um desespero muito grande, porque a pessoa acaba com sua graduação, ele perde tempo em vez de procurar fazer seu mestrado, seu doutorado, suas pós-graduações, né, e etc. E vai. Ele fica perdido ali naquele período, estudando, passo no exame da ordem, não faço outros concursos porque eu vou prestar exame da ordem, e acaba que o Brasil acaba, em certos momentos, andando para trás no estudo acadêmico jurídico. E no entendimento jurídico, eu acho que ele é inconstitucional, apesar do STF ter negado o provimento a um recurso extraordinário. Ele, na Suprema Corte Portuguesa, foi impedido de ser aplicado em Portugal para os bacharéis de lá, que foi considerado na Suprema Corte Portuguesa inconstitucional. Então vejamos bem, no Brasil, os graduados em Portugal que se habilitam sem fazer o exame da OAB no Brasil, exercem a profissão de advogado aqui no Brasil. O bacharel em Direito do Brasil não exerce a função, ele tem que ficar sujeito a esse crivo, que é uma segregação sem critério, que infelizmente, por meio ponto, às vezes um grande jurista que poderia fazer bem à sociedade deixa de estar de frente, atendendo à população, para poder ser, às vezes, outra coisa. Ele desanima, desiste. Não é todo mundo que tem a persistência de querer continuar tomando reprovações uma após outra e gastando dinheiro com cursinhos que chegam a R$ 1.200, R$ 500, R$ 1.500 e mais as taxas de inscrições do exame, porque o exame da OAB ele não é gratuito, ao contrário que a sociedade não sabe. O exame da OAB ele arrecada para esse órgão de classe uma faixa de 130 mil inscrições a R$ 200 e ao final de um ano, mais ou menos uns 70 milhões de reais. Ou seja, 10 anos são 700 milhões de reais. 20 anos são 1 bilhão e 400 milhões de reais que o OAB arrecadou durante certo período e que esse dinheiro até hoje ninguém sabe para qual destino foi. Infelizmente, esse tipo de oligarquia nós não queremos. Não é essa OAB que Rui Barbosa sonhou. Não é essa OAB que eu sonhei quando eu entrei no curso da faculdade de Direito para ser um grande jurista. Não é essa OAB que nós queremos, uma OAB que criva os pares de exercer funções que são necessárias à sociedade. O próprio mercado seleciona.
Vejamos, um bom médico, ele é procurado, um bom engenheiro, ele é procurado. Existem bons e maus em todas as profissões. É incrível como apenas uma profissão liberal, um profissional liberal pode ser submetido a um crivo tão desnecessário quanto o da OAB, porque o advogado, ele ocupa uma função de meio, observando que, se o engenheiro constrói um edifício, e esse edifício vem a cair, ele não tem como voltar ao lapso temporal e levantar o edifício novamente, salvar aquelas vidas que estavam embaixo desse edifício. Outra coisa, o médico, numa mesa de cirurgia, se o paciente virar óbito, ele não tem possibilidades de negociar mais nada. É Deus que vai levar. Então vejam bem, já o juiz, quando pega uma petição inicial, exemplo, a petição do Ofir Cavalcante, que entrou na justiça contra a minha pessoa, alegando danos, ele errou a petição inicial e o juiz mandou emendar. O juiz mandou emendar a petição inicial do senhor presidente da OAB, Ofir Cavalcante. Ele errou, e ele errou através de uns advogados mais sérios que a OAB tem. Então, vejam bem, é inevitável o erro do ser humano. Eu não estou aqui para denegrir a imagem do senhor Ofir Cavalcante. Eu não estou aqui para denegrir a imagem e a capacidade dele como profissional. Eu acho que todo advogado pode errar, todo bacharel em direito pode errar, todo profissional de qualquer área pode errar, inclusive qualquer ser humano está sujeito a erro. O que eu acho incrível é a OAB querer selecionar um mercado, fazendo reserva de pessoas por uma prova que não prova nada, de pessoas que às vezes não têm o mesmo potencial que poderiam ter se a avaliação fosse de forma diferente. O que está acontecendo no momento no Brasil? Faça a prova, mas uma prova não diz nada. A competência do indivíduo é nos tribunais, é no seu discernimento, é na sua capacidade intelectual, a competência está no seu caráter, na sua capacidade de raciocínio. A competência do indivíduo não está só na caneta e no papel. Uma competência não pode ser analisada de um advogado apenas numa caneta e num papel que foram feitos no cursinho que decorou as questões. Cursinhos esses que estão sob suspeitas. É certo, né? Eu estiver enganado, mas a Polícia Federal tem vários inquéritos envolvendo cursinhos de direito e cursos de faculdade de direito que estão disputando primeiro quem vai passar mais. Isso aí no Distrito Federal, o Ministério Público já denunciou venda de carteira da OAB de 20 mil a 40 mil. Deixava a primeira fase, recebia o gabarito da primeira fase, na segunda fase deixava em branco. E aí o que acontece? Vamos direto à base que nós precisamos hoje. Eu não vou deixar bastante claro ainda não, vou deixar em dúvida as pessoas sobre realmente o que você acha que o bacharel de direito é no Brasil. O bacharel de direito no Brasil é marginal. O graduado em direito no Brasil merece viver à margem da sociedade, porque ele ficou por meio ponto numa avaliação, ficou 5 anos numa faculdade, fez estágio. O índice da faculdade é baixo. Baixo por quem? No Brasil nós tínhamos 40 milhões de analfabetos há 30 anos atrás. Atualmente o Brasil ele aumentou o número de universidades para suportar aquelas pessoas que antes eram filhos das lavadeiras, os filhos de pedreiro. Por quê? Infelizmente o Brasil, alguns anos atrás, funcionava como um feudo. Filho de médico será médico, filho de advogado, advogado. Só estudava os filhos de doutores. Um filho de lavadeira jamais, de pedreiro jamais chegaria a uma posição de doutor. Seriam raras as possibilidades. Hoje o governo federal investiu no FIES, no ProUni, entendeu? Nas vagas das universidades. E graças a Deus o Brasil está formando no segundo grau, né, no ensino médio, está formando as pessoas. E as pessoas estão ingressando no curso superior. E o Brasil está crescendo com isso. Infelizmente, esse argumento esdrúxulo, que o ensino é ruim, é uma mentira, é uma falácia.
é até um desaforo com o corpo docente todos os corpos docentes das universidades privadas estão sendo atacados pela OAB sobre alegações de estelionato. Sabe por quê? Porque a OAB não quer. A OAB não quer. Ela quer reservar o mercado, ela não quer que esses estudantes ingressem no mercado. Só que tem campo para todo mundo, o Brasil é muito grande e o índice, são 400 mil advogados no Brasil que não fizeram exame da OAB e nem por isso eles são atacados. Mas vejam bem, a OAB não quer. E porque a OAB não quer, nós, o povo brasileiro, vamos ficar prejudicados. É incrível como uma oligarquia pode mandar num sistema. O senhor presidente da OAB está atuando como ministro da Educação no Brasil. É impossível aceitar uma circunstância dessa. A OAB não quer. Simplesmente porque a OAB alega que o ensino é fraco, mas quem dá aula nas faculdades de Direito são juízes, são promotores, são advogados, delegados de polícia. Quem dá aula nos cursos de medicina são médicos. E todos, 70% por exigência da OAB, por exigência do MEC, perdão, são todos obrigados a ter 70% do corpo docente das universidades tem que ser de mestre e doutores. Os outros 30% podem ser colocado à disposição as vagas para pessoas graduadas, pós-graduadas. Vejamos. Se o corpo docente das universidades é feito de juristas, de delegados, de juízes, de promotores, a culpa é de quem? A educação está ruim? Ou alguém está subestimando a capacidade intelectual personalíssima das pessoas? Eu queria, como presidente do movimento, como vice-presidente nacional do movimento, eu queria que o povo colaborasse com o nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho de cidadania, em prol da sociedade, é um trabalho que não visa lucros. Nós passamos aperto, nós trabalhamos duro para poder divulgar essa mensagem que muitas vezes somos colocados como marginais. Somos colocados como pessoas incompetentes. E é uma mentira. Eu peço a Deus que Deus ilumine aos olhos das pessoas. Porque eu, particularmente, me preocupo com a pós-graduação que já foi feita, com o andamento do doutorado que está em andamento. Eu me preocupo com outras graduações, que eu não acredito que o ser humano ele não nasceu para fazer uma coisa só. Eu não viso a minha carteira de ordem, meu exame de ordem eu não viso porque eu não necessito de ingressar numa OAB mafiosa, maldosa, maliciosa, porque eu acredito que o ser humano tem que pensar no coletivo. Esse é o fundamento do princípio da Constituição, que fala sobre fraternidade. Infelizmente, o Brasil está perdendo juristas, pessoas que poderiam estar contribuindo para a sociedade muito, contribuindo para o povo brasileiro, pessoas que poderiam estar ingressos no quadro de advogados do Brasil, inclusive para salvar vidas. Não digo salvar vidas na área de saúde, mas salvar vidas. A alegria faz parte da vida. Quando a pessoa consegue o seu objetivo na justiça de ganhar o seu direito, que é sagrado, e muitas vezes a pessoa, por ser carente, ele não tem condição de buscar esse direito. Um advogado hoje, a reserva de mercado dá o patamar de um valor alto. A defensoria pública é precária, tem poucos defensores públicos, e muitas vezes o indivíduo ele fica precluso no direito dele por não poder pagar a um advogado. E a OAB reservando o mercado, ela traz esse mal para a sociedade. Os bilhões de reais que a OAB juntou esses anos todos poderiam muito bem preencher, caso ela contribuísse com esse dinheiro, na porcentagem que qualquer empresa faz, poderia contribuir para o povo brasileiro cerca de 1 milhão de casas populares, que ela sonegou, no meu entendimento,
do povo brasileiro. Então, quando a OAB fala que está fazendo uma proteção à sociedade brasileira, é uma falácia, é uma mentira. A OAB está destruindo famílias. Eu conheço pessoas que suicidaram porque não passaram no exame da OAB. Eu conheço pessoas que estão endividadas com FIES porque não passaram no exame da OAB. Eu conheço milhares de pessoas capacitadas que fazem pedidos dentro de vários escritórios, que têm competência até muito maior do que outros profissionais, que não passaram no exame da OAB, mas que passaram em concurso público para delegado, que passaram em concurso público para promotor de justiça, que passaram na defensoria pública, que passaram em outros diversos concursos públicos que dependem da área jurídica. O que eu acho que o Brasil precisa de ver o que ninguém viu. O diploma legal, ele é o mesmo do graduado em Direito, do graduado em Engenharia, do graduado em Medicina. Diploma legal é diploma legal. Não é justo o que está sendo divulgado na mídia, o que estão colocando, que quem formou em Direito não tem competência nenhuma. Ou o governo toma posição, ou o povo vai tomar. Eu quero agradecer a todos e muito obrigado pela atenção.